Capítulo 2465 Forma Perfeita, Parte 1. O ataque em três frentes criaria uma abertura que pelo menos um dos legados vivos conseguiria explorar e vencer a batalha. A menos que o híbrido produza algo novo, é claro. Para sua surpresa, o colosso se moveu como se tivesse olhos atrás da cabeça. Eles lançaram o feitiço nível da torre, Nova Eclipse, em Knightfall enquanto a mão direita empunhando Var atacava Stargazer e a mão esquerda segurando Fúria atacava Vindfell. A lâmina furiosa parecia uma espada curta na mão do colosso. O encapsulamento dos gumes já encerrava Var, mas o tamanho do híbrido excedia em muito o de uma besta divina. Os olhos de Minadion olharam tanto para dois gumes quanto para o escudo, avaliando a utilidade do último artefato contra criaturas tão pequenas. Lich Solos não tinha um treinamento adequado e o bloqueio com o escudo impediria os movimentos da fúria. A torre respondeu, dissipando o artefato e usando seus materiais para criar uma versão melhor do dois gumes de tamanho adequado. Nova Eclipse era a versão em torre do feitiço Mago de Guerra de nível 5, Final Eclipse, e era composta pelos elementos fogo, escuridão e ar. As chamas negras foram alimentadas por uma poderosa corrente de ar que as transformou em um ciclone. As chamas girando rapidamente criaram um vácuo, sugando o escudo amaldiçoado. Knightfall tentou se esquivar, mas em seu estado enfraquecido não conseguiu escapar da atração de um feitiço de torre que atingiu a destreza de um fenômeno natural. Além disso, ele viveu e lutou o suficiente para saber como vencê-lo. Knightfall fingiu lutar com todas as suas forças e depois foi vítima do vórtice. Sabendo que não tinha chance de vitória, ele deixou a corrente sugar e guiá-lo em direção ao centro da tempestade. O feitiço deveria ser planejado para manter suas vítimas longe de seu único local seguro, mas Knightfall era um mago dimensional, e mesmo em tal turbilhão ele conseguiu compreender as coordenadas dimensionais de seu destino e piscou ali sob a cobertura das chamas. Sofri danos mínimos e enquanto Vindfell e Stargazer lutam por suas vidas, posso recuperar o fôlego hospedeiro do escudo amaldiçoado. Sorriu no lugar de seu mestre enquanto engolia poções de nutrientes. A melhor parte é que o próprio feitiço de Verem me protege de sua visão de vida. Quando ele descobrir o que realmente aconteceu, terei me recuperado o suficiente para derrotá-lo ou escapar com base em como sua linha de pensamento de repente congelou junto com seu corpo. Nova Eclipse se transformou em sua versão do vazio, prisão nova. A escuridão se transformou em uma construção de luz dura, enquanto o ar reuniu os destroços espalhados pela batalha em pedra sólida. O fogo se transformou em água que vazou pelos outros dois elementos, encharcando o inimigo antes de se transformar em gelo. A magia da luz e da terra combinaram sua força para selar os movimentos de Knightfall e o lançamento de seu corpo. A luz forte preenchia até o menor espaço entre as rochas, impedindo a entrada ou saída de ar. A prisão nova agia como um torno selado que lentamente esmagava sua vítima, enquanto a queda repentina de temperatura tornava tudo quebradiço. O Davros do escudo amaldiçoado não se incomodou com o feitiço, mas Knightfall começou a entrar em pânico e procurou desesperadamente uma saída. Pressão, frio e asfixia eram pequenos inconvenientes para ele, mas não para seu anfitrião. No estado exausto da besta imperador, foi apenas uma questão de segundos antes que a prisão nova o matasse sem ele. O escudo amaldiçoado não teria chance de vitória. Ao mesmo tempo, seus aliados atacavam simultaneamente o colosso de lados opostos, forçando-os a virar o corpo para que mesmo quando suas armas conseguissem acertar, quase não havia força por trás do ataque. Cada movimento do híbrido gerava uma rajada de vento tão poderosa que teria destruído qualquer oponente menor, mas os legados vivos tinham a experiência de milênios ao seu lado. Eles anteciparam as correntes de ar, montando-as para evitar os ataques e acelerar ainda mais sua velocidade de movimento. Os ataques do híbrido foram rápidos e cirúrgicos, acompanhando cada manobra dos inimigos como se as armas tivessem um sistema de direção, mas não foi o suficiente. Os objetos amaldiçoados usaram feitiços de fogo para atacar o membro que se aproximava e exploraram a explosão resultante para escapar.
Sempre que o híbrido se concentrava demais em um deles, o outro conseguia contra-atacar, abrindo feridas longas, porém superficiais, nos enormes membros da criatura. Era apenas uma distração para permitir que seu parceiro escapasse e colocasse o fio de suas lâminas à prova. Tais cortes eram apenas arranhões para alguém de 35 metros de altura, enquanto eles tinham que ir para matar rapidamente. Os 9 olhos da criatura moviam-se de um oponente para outro, tentando e não conseguindo conter seus ataques conjuntos. Selar magia dimensional, usar um feitiço do vazio de nível torre e se envolver em uma batalha de inteligência com 2 oponentes astutos ao mesmo tempo era demais, mesmo para o foco mental combinado de Lich Solus. As 2 lâminas amaldiçoadas estavam lenta, mas inexoravelmente se aproximando do pescoço do titã, apesar de seus melhores esforços, e nenhuma proteção à sua disposição resistiria contra 2 armas da Vros magistralmente elaboradas. Como lutar era inútil, o híbrido ergueu os braços e conjurou o que restava dos demônios de origem. As runas que compunham seus corpos foram rapidamente reescritas e seus núcleos negros se transformaram no ponto focal de um feitiço dimensional. A massa viva de chamas violetas ficou preta quando o feitiço de gravidade da torre, buraco negro falso, tomou forma. Metade dos demônios de origem agiam como uma matriz dimensional que selava a área de efeito do feitiço de gravidade, enquanto a outra metade formava buraco negro falso. Em sua forma fundida, Lich Solus pesavam dezenas de toneladas e foram aterrados graças à torre abaixo deles, enquanto seus oponentes aerotransportados, muito mais leves, não conseguiram escapar da atração repentina. As bocas do híbrido se curvaram em um sorriso selvagem de alegria ao perceberem sua nova habilidade. A magia da gravidade era algo que Solus poderia praticar graças ao seu talento, embora estivesse além da compreensão de Lich. Ambos não tinham a consciência dimensional necessária para compreender os muitos fatores envolvidos em um poderoso feitiço de gravidade e como alterá-los para não serem vítimas de seu próprio encantamento. Agora, porém, eles não tinham apenas 2 mentes ao mesmo tempo, mas também acesso à torre de vigia. Isso lhes permitiu estender seus sentidos místicos por quilômetros e manter tudo sob controle nos mínimos detalhes. A torre de vigia concedeu-lhes consciência dimensional perfeita, elevando seu talento ao mesmo nível de Fria. O piso da torre funcionava de forma semelhante ao feitiço guarda total dos Etnas, mas com um alcance muito maior. Se não fosse pela torre de vigia, Lich Solus não teriam conseguido seguir as manobras complexas dos objetos amaldiçoados e distinguir seu alvo real das fintas. Ar, poeira e objetos amaldiçoados foram sugados pela hipergravidade que os comprimiu, forçando o Davros a colapsar sobre si mesmo. Capítulo 2466 Forma Perfeita, Parte 2, Preso na prisão nova, Knigtfall se alegrou quando o feitiço da torre desapareceu, mas sua felicidade durou pouco. Ele também foi sugado por buraco negro falso, observando impotente enquanto as nuvens começavam a cair em redemoinhos. Lich Solus equilibraram a gravidade e os feitiços dimensionais, mantendo-os ativos até sentirem que não podiam mais conter o monstro que haviam criado. Eles jogaram buraco negro falso fora e conjuraram uma barreira de múltiplas camadas ao redor do ponto de impacto. Dentro da escuridão do feitiço havia toneladas de ar mantidas sob alta pressão que se expandiriam violentamente no momento em que a gravidade fosse liberada. A explosão resultante fez o solo tremer e teria levantado uma nuvem em forma de cogumelo se não fosse o híbrido despejando toda a sua força nas barreiras. Cúpulas giratórias compostas de terra, ar e luz isolaram a detonação, fazendo as ondas de choque ricochetearem para frente e para trás, concentrando o poder destrutivo da pressão liberada nos legados vivos. À medida que a poeira baixou, a matriz campo de distorção desapareceu. Knigtfall estava muito ocupado mantendo-se unido para desperdiçar mana preciosa e sem a formação mágica, o vínculo entre a torre e seus mestres foi totalmente restaurada. O contato direto não era mais necessário para acessar todo o alcance dos poderes da torre. Devido à torre de vigia, o espaço era deles para comandar. Pronto para o golpe final, o colosso encolheu até o tamanho humano.
Era a forma que Lit e Solos melhor conheciam e com a qual conseguiam coordenar perfeitamente seus movimentos. Como? Tista perguntou de uma distância segura muito distante. Como você sabia que isso teria acontecido? Eles assistiram à luta muito mais de perto até que as aniquilações começaram a voar. Nesse ponto, o cavaleiro arrastou o demônio vermelho ainda mais longe, e desta vez Tista não resistiu. Na verdade, eu não fiz. Daphne encolheu os ombros. Eu estava apenas jogando pelo seguro. Pelo menos até testemunhar Solit usando as mãos de Minadion. Foi quando tudo ficou claro e eu sabia que estávamos perto demais para nos sentirmos confortáveis. Pare de chamá-los assim. Além disso, do que você está falando? Tista fez o possível para parecer confusa, mas engoliu 2 vezes. Por favor, não insulte minha inteligência. O cavaleiro suspirou de aborrecimento. Passei meses me perguntando que tipo de objeto amaldiçoado Solos poderia ser e por que nunca ouvi nada sobre ela durante minha vida. Muitas coisas não batem certo. Ela tem um corpo próprio e pode fugir de seu hospedeiro sem quebrar o vínculo, mas apenas por um tempo limitado. Além disso, a sua completa falta de poderes únicos e núcleo fraco. Nenhum mago, e quero dizer, nem mesmo um louco, se incomodaria em usar magia proibida para criar um legado vivo com um núcleo de mana inferior ao núcleo violeta brilhante. A menos, é claro, que eles não criassem nada nem usassem magia proibida. Eu vi as peças do conjunto de Menadion inúmeras vezes nos arquivos da minha mãe e a ajudei em suas tentativas de recriá-las para que ambos saibamos do que estou falando. Mãos, olhos, boca, ouvidos e fúria. Daphne apontou para 5 artefatos compostos de mármore branco com veios dourados. O nome verdadeiro de Solos é Eupin Menadion e sua metade artefato é a Torre Perdida de Menadion. Estou certo, mãe. Sem a matriz do campo de distorção, o vínculo de Daphne com Baba Yaga foi restaurado e não demorou muito para que o antigo núcleo branco os alcançasse. Você está querido. Baba Yaga estava em sua forma de mãe, seus cabelos ruivos flamejantes chicoteando atrás dela devido às rajadas de vento que escapavam das barreiras. Sinto muito por esconder a verdade de você. Não se desculpe. O cavaleiro balançou a cabeça. Nunca conheci o primeiro governante das chamas, mas sei o quanto você se importava com ela e sua filha. Depois da minha briga com Veren e de tudo que Night fez com ele, você tinha todo o direito de ser cautelosa. Você não podia correr o risco de alimentar ainda mais a obsessão da minha irmã. Além disso, a decisão não foi sua. Você fez a coisa certa ao respeitar o desejo deles por privacidade. Obrigado, querida. A mãe assentiu. Para ser completamente honesta, eu não tinha ideia de quem era Solos quando você a conheceu. Só descobri a verdade sobre ela muito mais tarde, quando você vai parar de tagarelar e começar a ajudar. Tista a interrompeu. Ajudar. Baba Yaga olhou para o demônio vermelho com espanto. O destruidor não precisa de ajuda. Não em sua forma perfeita. Olhe para eles. Ela acenou com as mãos para a figura colossal, encolhendo como se fosse uma majestosa obra de arte parada na frente de pessoas burras demais para apreciá-la. Minadion realizou meu sonho antes de mim, sem sequer tentar. A fusão perfeita entre o anfitrião, o cavaleiro, e sua torre. Um ser capaz de superar o núcleo branco. O que você é? Grande Mãe Todo-Poderosa. Um simples feitiço de vigilância da torre de Baba Yaga conjurou um espelho em cuja superfície eles podiam testemunhar os acontecimentos próximos à cratera, apesar da grande distância que os separava. A aura do híbrido continuou crescendo mesmo longe do geyser de mana, suas bordas queimando de vez em quando. Quando isso aconteceu, o violeta brilhante ficou mais claro até restar apenas um branco imaculado. Você pôde ver isso. A Mãe Vermelha assentiu enquanto as chamas aumentavam de frequência. Meu irmão está realmente entrando no núcleo branco como Trude? Tista perguntou. Que pergunta boba, criança? Claro que não. Baba Yaga balançou a cabeça. Alcançar o núcleo branco requer iluminação, enquanto tudo que seu irmão tem é sede de sangue e ódio. Aqueles idiotas machucaram Solos, que é seu coração pulsante.
Eles quase o tiraram de sua esposa e filha ainda não nascida. No momento, Lith não se importa com os segredos da magia. A única coisa em que ele consegue pensar é em devolver 100 vezes mais a dor que sofreu. Então, como isso é possível? As franjas da aura do híbrido haviam ficado brancas e continuavam assim. Na verdade, é fácil se você pensar bem. É um ser com um núcleo violeta brilhante próprio, além de um núcleo azul brilhante e um núcleo de torre, correto? A mãe perguntou. Correto. Tista e Davna sentiram em uníssono. Então como é que ele ainda está vivo? Um corpo, um núcleo. Essa é a regra para todas as raças que não caíram. Mesmo os guardiões têm apenas um núcleo e eu também. Mas e simplesmente explodiríamos porque não poderíamos conter tal poder furioso. Ela deixou suas palavras durarem por um segundo antes de continuar. A fusão concedeu-lhes uma força vital capaz de aproveitar esse poder. Os múltiplos núcleos não se chocam entre si, não apenas porque compartilham a mesma assinatura de energia, caso contrário, todos os homens poderiam fazer o mesmo. Não, o segredo é que na verdade ainda existem 3 corpos e é apenas a energia que é compartilhada. É por isso que quando você se aproximou do vínculo perfeito com a Kala você poderia manifestar seu próprio corpo. Querida Baba Yaga virou-se para Davin. Se vocês duas tivessem aperfeiçoado isso, teriam alcançado uma forma semelhante. No entanto, se vocês duas tivessem um violeta brilhante, que cor teria o seu núcleo? Branco. Davin perguntou surpresa. Como desejar. Baba Yaga zombou. Continua no próximo vídeo.